Ontem, gente, a gente parou na parte dos métodos de string, na qual a gente viu o que a gente consegue fazer com string, em relação a string vazia, em relação a concatenar string, ver o índice, repartir uma string. Bom, a gente viu muita coisa em relação a string. E hoje a gente vai finalizar essa parte. Eu tinha comentado com vocês que essa barra invertida aqui, ela gera alguns problemas. Mas, na verdade, o Python utiliza ela para gerar algumas soluções. É a gente que não sabe usar ela ainda. E por isso, eu vou passar para vocês agora. Quando você coloca essa barra invertida dentro de uma string, você está suscetível a algumas alterações. E algumas delas eu coloquei aqui. No caso de você colocar duas barras invertidas em uma string, você vai printar uma barra invertida. Por exemplo, vamos criar uma string aqui S, na qual eu vou colocar aqui meu diretório c:/leo. A gente sabe que esse barra aqui, ele pode acabar dando algum problema. Se eu quiser printar só uma barra invertida, eu escrevo no meu código duas barras invertidas. Quando eu escrever print S, ele vai printar para mim aqui. Só esperar ele conectar aqui no Google. Ele printa uma barra só. Então, quando a gente quiser printar só uma barra, a gente pode colocar duas barras. Mas a gente também viu ontem que se eu quiser printar só essa barra, eu posso colocar um R antes da string, que é o caso do raw, que você vai printar a string crua. Fazendo esse R, eu também printo uma barra. Só que esse R faz com que qualquer outra barra, por exemplo, se eu quisesse colocar uma quebra de linha aqui, um barra N, eu não vou conseguir fazer essa quebra de linha. Ele vai printar o meu barra N. Então, se eu tirar esse R e colocar duas barras aqui, eu consigo fazer isso com a minha quebra de linha. Aqui ele colocou a quebra de linha. Se eu colocasse qualquer outra palavra aqui, tipo olá, ele vai printar já na outra linha. Tranquilo. Continuando aqui. Se eu quisesse colocar apenas uma aspa simples, ou então aspas duplas, a gente viu ontem que quando eu quero colocar uma aspa simples no meu código, por exemplo aqui, pizzas, eu não consigo se eu utilizar aspas simples aqui por fora. Eu teria que colocar aspas duplas por fora. Nesse caso aqui, eu consigo printar a aspa simples. Só que vamos falar que você é uma pessoa muito cozida. Você simplesmente quer sempre utilizar aspas simples na sua string. E você quer escrever pizzas desse jeito. Então você coloca uma barra invertida aqui antes. A barra invertida e aspa simples significa aspa simples dentro da sua string. Se eu der um Ctrl Enter, ele vai ter o mesmo resultado. Então não preciso ficar alternando entre aspas simples e aspas duplas no meu código. O mesmo vale se eu quisesse colocar aspas dupla. Só que como eu já estou utilizando aspas simples, eu não preciso dessa barra. Eu simplesmente coloco aspas duplas aqui. Ok. Continuando. Esse barra B é uma coisa que eu nunca utilizei na minha vida e eu acho que eu nunca vou utilizar. Só que eu sempre passo porque alguém pode acabar usando. Vamos falar o seguinte. Eu tenho a minha palavra aqui, pizza. Se eu colocasse um barra B no final, ele serve como backspace, ou seja, você apagar uma letra. Então ele vai apagar o caractere que tiver antes. Se eu der um Ctrl Enter, ele cortou o A. Eu posso colocar isso aqui no meio de qualquer parte da minha string. Vamos colocar aqui para apagar o primeiro Z. Se eu der um Ctrl Enter, ele apaga o primeiro Z e vira pizza. Só espera ele carregar aqui. Aí, pizza. Se eu quisesse apagar o I, eu simplesmente colocaria ele antes do primeiro Z. Aí vira pza. É uma palavra que eu acho que nem existe. Esse backspace não é utilizado, só que é um dos caracteres especial. Um dia você pode, sem querer, colocar esse barra B aqui no seu código e você vai ver que vai sumir uma letra. Então é bom você saber que existe esse backspace. A quebra de linha eu já mostrei para vocês. Se eu colocar um barra N no lugar do barra B, eu tenho uma quebra de linha. Isso daqui é puramente estético para o seu código, mas às vezes ele é útil. Esse barra R é outra coisa que eu não costumo utilizar, que ele vai fazer o seguinte, a gente chama ele de return. Tudo que tiver antes do barra R na minha string, ele não vai ser printado. Ele simplesmente vai ser ignorado. Se eu der um Ctrl Enter, ele só solta o ZA.
Se eu colocar o barra R no final da minha string, ele não coloca nada. Não, nesse caso ele colocou, mas não era para colocar. Eu acho que é mais um dos erros aqui do negócio. De todo jeito, ele está cortando aqui. Se vocês tentarem aí no seu Visual Studio, provavelmente, colocando o barra R no final, ele não printa nada. Ele simplesmente corta o que tem antes, que é o return. E para finalizar, a gente também viu ontem esse barra T, que é o nosso tab. Ele simplesmente vai dar um espaçamento aqui. Essas questões de barra, pessoal, é puramente estético, para quando você quiser printar alguma coisa e tudo mais. Ele não é tão importante para o seu código, só que quando você quiser fazer uma coisa bonitinha, é interessante ter. Então eu sempre passo para o pessoal aprender isso daqui. Pode passar, Leão. Bom, passei alguns exemplos aqui para vocês conseguirem ver. E a string 1 é exatamente o que eu falei. Se você quiser printar só uma barra invertida, você coloca 2 barras invertidas na sua string. Mesma coisa para pizza, querendo printar uma aspa simples, aspas duplas. Caso você utilize aspas duplas ao redor de uma string, você tem que colocar o barra aspas duplas. Aí você vai colocar aqui. Ele foi bem na prova. Podemos ver que isso aqui provavelmente é uma prova de cálculo. Utilizando aqui o nosso barra B no dependência, eu cortei o N, fica dependência. E, seja bem-vindo, o barra N aqui, eu quebrei a linha. Essa string 6, ela mostra como que você consegue se declarar para alguém de um jeito pythonico. Ou seja, você consegue falar que gosta de alguém utilizando uma frase com um não. É bem interessante isso daqui. É inútil na vida de vocês como programadores, só que é interessante de brincar um pouco. E a tabulação está aqui também. Eu deixei agora uns exercíciozinhos para vocês, se puder clicar na seta, Léo. É só para vocês colocar na cabeça que existe essa tabulação aí e que vocês podem acabar utilizando ela para alguma coisa da vida de vocês.